Queridos irmãos, bom dia, sejam bem-vindos a mais uma Escola Bíblica Dominical da Primeira Igreja Batista de Nova Iguaçu. A lição de hoje, que é a 9ª, tem como tema os cuidados com o ministério. Ela é baseada em 2 Timóteo, capítulos 1 e 2. Antes de iniciarmos, vamos orar ao Senhor. Querido Deus, misericordioso Pai, aqui estamos, Senhor, mais uma vez para te louvar e aprender cada vez mais da tua santa palavra, Senhor. Te pedimos, Deus, que tu coloque em nossos corações aquilo que tu queres, Deus, de ensino, Senhor, dessa lição para nossas vidas. Te peço, Senhor, especialmente que tu complete, Senhor, aquilo que, devido à minha pequenez, eu não consigo alcançar e não consigo falar. Desde já, Senhor, te agradeço em nome de Jesus. Amém. Antes de iniciarmos o estudo propriamente dito, vamos falar um pouquinho sobre o contexto no qual foi escrito a primeira carta a Timóteo. No livro de Atos, foram narradas 3 viagens missionárias de Paulo. Após a terceira viagem, ele foi detido por pregar o evangelho. Isso está em Atos 25. Como ele também tinha cidadania romana, ele pediu para ser levado para Roma e ser julgado por César. Inicialmente, ele havia sido levado ao rei Agripa, que, não achando coisa alguma que o incriminasse, disse a Festo: bem podia soltar-se esse homem se não houvera apelado para César. Então, ele e muitos outros prisioneiros foram enviados de navio a Roma. Eram todo cerca de 276 pessoas no navio. Devido a uma forte tempestade, o navio ficou desgovernado, navegando a esmo. Eles pensaram que iriam naufragar e morrer, mas Paulo lhes disse: tende bom ânimo, porque o anjo do Senhor, de quem eu sou, a quem eu sirvo, esteve comigo esta noite e me disse que nenhum de nós morreria, que somente o navio iria se perder. Durante a tempestade, os soldados pensaram em matar todos os presos para que nenhum fugisse a nado, porque naquela época, quando um prisioneiro fugia, o soldado pagava com a sua própria vida. Mas o centurião, querendo salvar Paulo, foi contra essa ideia. Ele mandou que todos que pudessem nadar se lançassem ao mar e se salvassem em terra. Os bárbaros que os acolheram foram sobremaneira amáveis e gentis e acenderam uma grande fogueira para diminuir o intenso frio que se fazia. O principal da ilha, chamado Públio, os recebeu e os hospedou benignamente durante 3 dias. O pai de Públio estava enfermo e Paulo o curou. Com isso, os demais enfermos da ilha, ao saber disso, foram todos a Paulo e também por ele foram curados. Ao chegar em Roma, após esse período, após a tempestade, o centurião entregou os presos ao capitão da guarda. Paulo pregou os principais judeus e muitos se converteram. Então aí a gente vê que os desígnios do Senhor são perfeitos. Muitas vezes podemos pensar por que Paulo foi preso. Ele foi preso para que ele pudesse ter oportunidade de pregar a todos. Paulo ficou 2 anos inteiros em uma habitação que ele alugou e um soldado guardava. Foi uma espécie de prisão domiciliar. Nessa prisão, ele podia receber todos que vinham vê-lo. E ele permaneceu em Roma, pregando a palavra de Deus e ensinando com toda a liberdade todas as coisas do reino do Senhor. Então, é por isso que aprove o Senhor que ele fosse preso, porque muitos ali, após aquela pregação, se converteram. A primeira carta a Timóteo foi escrita por volta do ano 64 d.C., provavelmente na Macedônia, após a primeira prisão que foi relatada anteriormente, que acabamos de falar. Timóteo, ele era filho da fé de Paulo. A mãe de Timóteo, Eunice, e a sua avó, Loide, lhe ensinaram o caminho do evangelho desde criança, pois elas eram judias fiéis. Isso se encontra em 2 Timóteo 1, versículo 5. Na ocasião da escrita da carta de 1 Timóteo,
Timóteo liderava uma igreja em Éfeso que havia sido organizada por Paulo. Podemos ver isso em 1 Timóteo 1, versículo 3. Os objetivos desta carta de 1 Timóteo são diversos, dentre os quais citaremos: orientar os jovens pastores sobre falsos profetas e sobre a propagação de heresias, que naquela época, assim como hoje, muitos falsos profetas propagavam heresias, doutrinas falsas. Isso se encontra em 1 Timóteo 3, versículo 4. Também orienta ao pastor, aos jovens pastores, sobre as escolhas de ministros e diáconos. E ensina a cuidar dos idosos e das viúvas. Nos mostra que temos responsabilidade para com os idosos e temos que cuidar deles. Também nos mostra que devemos cuidar de nossa saúde física, porque se estivermos doentes fisicamente, teremos dificuldades para pregar o evangelho, participar das atividades eclesiásticas e pregar a palavra de Deus propriamente dito. Também nos adverte sobre o legalismo judaico com suas intermináveis genealogias que de nada se aproveitavam. Também nos adverte sobre a necessidade de fugir de conversas tolas, que muitas vezes levam à discórdia. Então, um cristão, ele deve ter cuidado de não ficar discutindo bobagens, coisas que não vão levar à edificação do reino de Deus. Isso, atualmente, é muito visto nas redes sociais. Quantos cristãos perdem seu tempo discutindo um monte de coisa que não vai ajudar em nada? Então, essa carta adverte sobre a necessidade de fugir dessas tolices. Também nos ensina a orar por todos e ressalvando aqui a necessidade de orar pelos governantes. Nos mostra que devemos pegar a Cristo como o único mediador entre Deus e os homens. A segunda carta a Timóteo, que é sobre a lição que hoje falaremos, ela provavelmente foi escrita entre os anos 64 e 65 depois de Cristo, na segunda prisão de Paulo, um pouco antes do seu martírio. Essa segunda prisão de Paulo, ao contrário da primeira que nós relatamos, onde na primeira ele podia ficar em casa, receber quem ele quisesse, nessa segunda prisão não foi assim. Ela foi uma prisão em péssimas condições. Ele ficava acorrentado, como podemos ver em 2 Timóteo 1,16 e 2,9. Estava em uma cela escondida, talvez até em um calabouço, quando lemos isso em 2 Timóteo 1,17, que diz: Onesíforo, tendo ele chegado a Roma, me procurou solicitamente até me encontrar. Ou seja, nessa segunda prisão, Paulo não estava podendo conversar normalmente com as pessoas, conforme ele fazia na primeira. Vê que ele foi procurado, então dá a ideia que ele ficou procurando, então Paulo estava num lugar bem escondido, talvez em um subsolo, em algum tipo de prisão, como era comum naquela época. Então, a segunda prisão, ela foi horrível, Paulo sofreu muito, e ela foi muito diferente da primeira. No capítulo 1, 2 Timóteo, Paulo se identifica como apóstolo de Cristo pela vontade de Deus. Com estes credenciais, ele mostra sua convicção de missão recebida e também fala do seu desejo em cumpri-la fielmente. Depois, Timóteo é saudado por Paulo, que lhe deseja graça, misericórdia e a paz de Deus. Então, Paulo deseja que a graça de Deus esteja sobre a vida e a carreira ministerial de Timóteo. Timóteo, ele é chamado de uma maneira carinhosa de filho amado, numa perspectiva de paternidade espiritual e multiplicação para a obra do Senhor. Aqui nos cabem algumas perguntas. A quem eu e você podemos chamar de filhos na fé? A quem temos acompanhado até que atinja a maturidade espiritual?
Ou será que após a conversão e o batismo, o novo convertido fica entregue à sua própria sorte? É claro que não deve ser assim. Vemos nas cartas de Paulo que ele está sempre orientando a quem ele cuida, que já são até pastores, mas ele permanece orientando. Então nos mostra que temos que orientar principalmente os neófitos, para que eles possam cada vez mais estar firmados na fé e depois propagar esse evangelho para outras pessoas, dando continuidade ao evangelho do Senhor, para que ele possa ser levado a toda criatura. Depois, Paulo fala de sua situação na prisão e fala sobre o proceder de alguns de seus colaboradores. Ele finaliza o primeiro capítulo comparando os que são fiéis ao chamado Senhor e servem na causa do Evangelho com aqueles que abandonam a fé e dão um péssimo testemunho da obra no reino de Deus. Ele cita, por exemplo, a infidelidade de Fígelo e Hermógenes. E, por outro lado, ele mostra a atitude fiel de Onesíforo e de sua família, mostrando como eles eram bênçãos nas mãos do Senhor. Famílias como essa devem ser reconhecidas na igreja e honradas para a glória de Deus. Graças a Deus que a PIBNE, ela tem muitas famílias dedicadas à obra do Senhor. Temos diversas pessoas, diversas famílias inteiras que estão dia após dia cuidando para que o Evangelho possa ser levado a toda criatura. Amém por isso. No segundo capítulo de 2 Timóteo, Paulo dá muitos conselhos a Timóteo, dentre os quais vamos citar alguns. Ele mostra da necessidade de que Timóteo tenha uma vida exemplar e exerça com fé o seu ministério, estando disposto inclusive a morrer, a sofrer por Cristo, caso seja necessário. E muitos pastores, muitos pregadores, não só naquela época como atualmente, ainda sofrem por pregar o evangelho e muitas vezes são até mortos. O objetivo de Paulo era fortalecer o jovem pastor Timóteo para que ele pudesse prosseguir para o alvo, que é Cristo, apesar das grandes dificuldades que ele enfrentaria. Isso pode ser lido em 2 Timóteo, capítulo 2, versículos de 15 a 17 e também nos versículos de 22 até 26. Este conselho, ele foi plenamente seguido por Timóteo. Podemos ver isso em 2 Timóteo, capítulo 3, versículo 10, que nos diz: Tu, porém, tens seguido de perto o meu ensino, procedimento, propósito, fé, longanimidade, amor, perseverança, as minhas perseguições e os meus sofrimentos. Então, mostrando que Timóteo, ele seguiu os conselhos, né? Ele seguiu de perto o ensinamento de Paulo. Estes sábios conselhos, eles não serviam apenas para aquela época, eles servem para todos os crentes de hoje, principalmente para os pastores dos nossos dias, que têm grande responsabilidade de levar o Evangelho. Paulo também escreve a Timóteo recomendando que ele ore ao Senhor e peça que o Espírito Santo o oriente antes de que ele tome alguma decisão, para que ele possa tomar sempre as decisões baseadas na vontade de Deus e não em sua própria vontade. Ele também orienta a que os jovens pastores, a Timóteo especificamente, não entre em discussões, em controvérsias, e que ele trate com paciência os que precisam de arrependimentos, que precisam se converter. Que conselho mais atual, né? Temos visto famílias inteiras que deixaram de se falar por causa de contendas de caráter político partidário. Então Paulo fala aqui, nos orienta a não entrarmos em controvérsias, em discussões. E isso é muito atual, não só para pastores, mas para todos nós. Aliás, a palavra de Deus
ela é atemporal. Lemos determinados versículos e pensamos muitas vezes, nossa, isso foi escrito para agora, para hoje, para mim. Paulo também orienta a Timóteo para ele fugir das paixões da juventude, seguindo a justiça divina. Em 2 Timóteo, capítulo 2 ainda, dos versículos do 3º ao 6º versículo, Paulo utiliza as metáforas do soldado, do atleta vitorioso e do lavrador para nos mostrar que enfrentaremos dificuldades ao pregar o Evangelho. Ele contrasta os verdadeiros e os falsos mestres e os compara a vasos de honra e de desonra. Então ele utiliza, que temos que ser como um soldado lutando por um objetivo, pela causa que é o Evangelho do Senhor. E ele fala também sobre um atleta por atingir o seu objetivo, ele se dedica, ele tem uma alimentação específica, ele se dedica a muitas horas de treino, ele abdica de um monte de coisa que ele gosta em prol daquele esporte que ele pratica, para que ele possa cada vez mais poder competir e vencer. Então Paulo nos compara a um atleta e pede que tenhamos a mesma dedicação que um atleta tem. Paulo, quando escreveu, ele já sabia que a sua vida estava próximo do fim. Podemos ler isso lá no capítulo 4, um pouquinho mais à frente, no próximo estudo, que ele diz: quanto a mim, estou sendo já oferecido por libação, e o tempo da minha partida é chegado. Mas, apesar dele ter certeza disso, em nenhuma de suas palavras, que nós lemos agora dos capítulos 1 e 2 de 2 Timóteo, Paulo mostra tristeza, arrependimento, medo, nada disso. Muito pelo contrário, ele segue confiante no Senhor, pregando o Evangelho com certeza da salvação. Lá no capítulo 4 também está escrito: combati o bom combate, acabei a carreira, guardei a fé. Desde agora a coroa da justiça me está guardada. Então, Paulo, apesar da certeza que ele morreria, que estava próximo do fim, ele tinha uma certeza muito mais forte que essa, que era a certeza da salvação. Por isso que, mesmo ele estando em meio a tanta dificuldade, ele larga os seus problemas para se preocupar em passar para Timóteo e, consequentemente, para as futuras gerações, orientações. Ele podia estar preocupado: não, eu vou morrer, eu tenho que me preocupar com o que vai acontecer comigo. Não, ele estava tranquilo no Senhor, confiante, e ele utiliza seus últimos dias, seus últimos momentos para o Evangelho, para pregar e para falar da palavra de Deus para os outros. Então essa palavra, esse estudo de 1 e 2 Timóteo, ele dá orientações não só a Timóteo, por extensão a todos nós, para que nos dediquemos a pregar o Evangelho, sabendo que muitas dificuldades virão com isso. E ele, muito mais que isso, muito mais do que nos mostrar a dificuldade, ele diz que nós temos a salvação, que aquilo que nos espera, que aquilo que nos aguarda, é muito mais do que qualquer problema que possamos passar durante essa vida. Então que sigamos esse conselho dado, que nos dediquemos a pregar a palavra, a orientar, assim como Paulo fez, a orientar as pessoas e a poder, mesmo aqueles que estão errados, que tenhamos paciência, que tenhamos bondade no coração e que levemos o Evangelho verdadeiramente a toda criatura. Que Deus possa completar aquilo que pela minha pequenez eu não consigo falar e que possa colocar em nossos corações a sua vontade para nossas vidas. Vamos orar. Senhor, Paizinho querido, quão maravilhoso, Senhor, é ler a Tua palavra, Senhor. Quantas bênçãos, Deus, quantas coisas podemos ler na Tua palavra que são atuais, Senhor, e pode nos orientar
para que sigamos para o alvo, Senhor, para que não nos desviemos nem para a esquerda, nem para a direita. Paizinho querido, esteja conosco no decorrer desse domingo, Senhor, e no decorrer desse culto que daqui a pouco prestaremos a Ti, Senhor, aceita, Senhor, no Teu trono, Senhor. Desde já, Senhor, te agradecemos, em nome de Jesus. Amém, Senhor.